Boa noite, muito boa noite a todos. Com muita alegria, estamos retornando aí do nosso período de férias para dar início novamente, agora em 2026, ao nosso estudo de toda quinta-feira às 7h30 do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu ainda estou no Caminho, Verdade e Vida, do Pão Nosso. Hoje o nosso irmão João vai nos guiar pelo estudo do capítulo 69. Então convido o João a fazer também a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, e agradecer por mais esta oportunidade que nós estamos tendo de aprender os ensinamentos do nosso Mestre e irmão Jesus. Que hoje seja um dia em que nós possamos levar o estudo a cada dia que vier. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Vamos lá. Hoje é o dia, né? E nós temos aí texto de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que fala assim: Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o que quando eu li o capítulo todo, que eu costumo assim, eu leio o capítulo de ponta a ponta. Depois é que eu vou fazendo as minhas colinhas, né? Pesquisa ali, pesquisa aqui, para ver se realmente está de acordo com o que eu estou pensando. Então, quando eu li o texto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi orar e vigiar. Aí eu, caramba, aí vai ficar chato eu falar assim, chegar lá e falar assim, eu vou ler o texto todo e vou falar assim, ó, orar e vigiar. Pronto, já está explicado o texto, né? Fica complicado. Mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Então, desse texto de Paulo, o que a gente entendeu aqui, né? Paulo nos indica que devemos estimular uns aos outros todos os dias. O hoje sempre será o presente. Não devemos deixar para estimular a nós e os outros amanhã, mas sim hoje, e todo dia é hoje. O ontem já foi. Devemos estimular o hoje no bem para que não erremos. Também se aplica o orar todos os dias que é hoje. E o amanhã a gente não sabe se vai chegar ou não. Por isso que a gente tem que, todo dia, hoje é hoje, amanhã é hoje, depois da manhã é hoje. Igual um amigo que eu tenho, que ele mora lá em Vila Tu, que ele fala que ele é aposentado. Então, para ele, todo dia é domingo. Então, é segunda é domingo, terça é domingo, quarta é domingo. Então, para a gente, nesse texto de Emmanuel, o hoje tem que ser todo dia. Hoje é hoje. Amanhã vai ser hoje. Depois da manhã vai ser hoje. Com o passar do texto, a gente vai entender o porquê. Deixo para acrescentar. Então, João, essa colocação sua, ela é muito pertinente pela importância que o hoje tem na vida de cada um de nós. E a gente realmente vai ver isso já mais no meio do texto, né? Quando Emmanuel vai destrinchando aí para a gente essa grande oportunidade. Eu destaquei desse versículo de Hebreus
A palavra exortai, que você já trouxe para a gente aí, quer dizer estimular, né? Que quer dizer capacitar, convencer, induzir. Então, quando a gente lê com essa tradução, desse sinônimo, né? Antes, estimular uns aos outros, né? Para a gente ficar até mais entendido esse texto, né? Conforme o João trouxe aí para a gente. E aí depois ele diz para que a gente não se endureça pelo engano do pecado. E aí a gente traz lá no hebraico, né, a palavra pecado. O que quer dizer pecado? É errar o alvo, né? É o desvio desse caminho reto. Então, Paulo ele chama a atenção para que hoje, essa oportunidade do hoje, a gente estimule o outro e a gente não se engane nesse caminhar, a gente não errar esse alvo, né? E quando a gente estuda a carta aos Hebreus, é interessante essa carta. Por que ela é interessante? Primeiro, ela tem um título dentro desse capítulo que é Cristo é superior a Moisés. Aí, não sei se alguém leu todo o capítulo 3, mas ali a gente vai vendo as colocações que Paulo vai trazendo ali com relação a Moisés e Jesus, né? E essa carta aos Hebreus, eu coloquei aqui, né, tirada do livro aqui do Saulo César, que são essas cartas de Paulo. Ele diz para a gente aqui que essa carta ela é dirigida ao povo hebreu. Ela não é dirigida a uma comunidade como Paulo fazia, que ele fundava as comunidades. Ela é dirigida ao povo todo, ao povo judeu, né? Então ele diz, e Paulo, quando ele faz essa carta, ele se coloca como um fariseu. Por que fariseu? Porque ele é um conhecedor das leis. O que era um fariseu naquele momento? Ele conhecia todos os textos do Velho Testamento, né? Que só tinha eles mesmos. Né? E era o quê? Falando uma linguagem para aquele povo, para os hebreus ali daquele momento. Então, a fala dele na carta, para quem entende judaísmo, o hebraico, vai entender que ele falava para quem conhecia aquela linguagem daquele momento. E aí ele conseguia, né, interpretar, argumentar e defender os pontos de vista com relação à superioridade de Jesus. Esse é o capítulo que Paulo traz para a gente. Agora, a gente trazendo isso na nossa visão espírita, o que essa carta destaca para nós? Ela destaca a urgência da reforma íntima, a necessidade do encorajamento mútuo na jornada evolutiva, porque o hoje ele é interpretado como um momento presente da nossa reencarnação e uma oportunidade única para o aprendizado e a reparação. Por que é uma oportunidade única? Porque o momento presente de hoje eu não vou vivê-lo novamente. Eu posso ter outras oportunidades, como o João falou. Amanhã vai ser hoje. Mas o hoje, se eu perder essa oportunidade, ela fica perdida. Então, é por isso que a gente precisa entender a importância desse hoje. E a gente agora, João vai trazer as falas do Emmanuel. Vamos lá, primeiro parágrafo, né? O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Esse primeiro parágrafo aí, Emmanuel nos aconselha a reflexão da exortação, dos estímulos diários. Conseguiremos anexar com palavras? Né? Eu fiz essa pergunta na minha cabeça. Talvez sim, talvez não.
mas com exemplos torna-se mais eficaz. Fica gravada a imagem, como Jesus ensinou. Contava as parábolas e praticava seus ensinamentos, ele demonstrava, exemplificava. E eu acredito, assim, que nem a pergunta que eu fiz aqui, conseguiremos animar com palavras? Se você só falar, eu acho que ela fica assim meia perdida. Mas quando você vê, você capta melhor a situação. E Jesus contava as histórias, né? Mas ele também ele fazia, ele exemplificava para que as pessoas vissem o ato de fazer do que ele falava. Alguém quer acrescentar mais? Eu coloquei aqui, João, nesse primeiro parágrafo, né, quando ele diz, né, que esse estímulo tem que ser diário, né? Eu coloquei aqui que a solidariedade se define, sobretudo, pela ação. E em nossa sociedade, o que está prevalecendo é justamente o oposto da solidariedade. Precisamos ter mais atitudes evangelizadas, mais coerentes com a nossa própria fé raciocinada, de modo que possamos realmente ser cristãos. Né? Porque ser cristão é ser fraterno, ser justo, ser solidário uns aos outros. Então, quando ele diz, né, essa exortação diária, porque isso se torna o olhar para o outro, essa solidariedade, porque nenhum de nós caminha sozinho. Podemos até achar, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Mas a gente vê que isso não é viver uma fé raciocinada. Porque para você ter progresso e para você ajudar no progresso da humanidade, precisa dessa exortação, desse estímulo. Né? Estímulo para você, porque muitas das vezes nós nos achamos cansados, deprimidos, angustiados e aflitos. A gente precisa se estimular diante dessa fé que a gente já entende, né? Porque a gente tem todos esses espíritos amigos que nos tutelam, nos dando a mão para que a gente possa levantar. Então, existe o estímulo para que a gente possa caminhar. Agora, a gente precisa também fazer isso com o próximo mais próximo e o próximo mais distante. Então, na minha ideia com relação a esse primeiro parágrafo, é essa ação. É isso que a sociedade está perdida. Nós vemos o egoísmo imperando e o egoísmo trazendo interesses, principalmente materiais, em detrimento aos interesses do coletivo. E também, né, você falou aí, eu fiquei pensando, o ser humano ele não vai aprender nada estando sozinho. Ele precisa do convívio justamente para haver essa troca. Ele consegue aprender e ele consegue ensinar. É a mesma coisa que eu falei no início. Eu leio o texto, então eu vejo o que eu entendi. Depois eu vou pesquisar para ver o que os outros entenderam, se foi a mesma coisa que eu entendi ou eu estou viajando sozinho na maionese. Mais alguém ou consegue? Segue. Então, vamos lá. Segundo parágrafo. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Então, desse segundo parágrafo aí,
a gente destacou que a necessidade da valorização do hoje, do presente, né? Devemos analisar tudo o que foi dito, tudo o que foi visto, todos os nossos atos bons e os nossos atos não bons, o que aprendemos e o que conseguimos ensinar. Como Santo Agostinho nos orienta, analisemos o dia de hoje. Também, mais ou menos, o que eu falei ali, que você encaixou no final, que a gente tem que viver em sociedade, não pode viver sozinho, porque não vai evoluir, vai ficar ali isolado. Ah, Já acabou? já. O dia de hoje, né? Que ele fala que com a importância do tempo que se chama hoje, né? O hoje que nós estamos aqui vivendo, né, é a oportunidade, né, que nós temos de evoluir, de aprender, né? Quando nós tiramos o foco do hoje para ficar pensando nos projetos, a gente faz projetos, inevitavelmente, mas assim, aí a gente deixa de viver o momento para ficar só pensando naquilo que vai ser amanhã, você não está construindo hoje o seu amanhã. Porque o amanhã, ele é o resultado do hoje, né? Quer dizer, a gente faz hoje, amanhã tem um resultado daquilo que se construiu no dia, né? Então, por isso que eu acho que nesse caso que Paulo fala muito desse hoje, por essa questão. Não é viver o imediatismo, que quando tem pessoas que pensam assim, vou viver hoje, aproveitar a vida, que amanhã pode não acontecer. Não é ser imediatista. Tem uma diferença aí. No caso, assim, que Paulo sempre pensa que na projeção do espírito, né? Nós vemos nos dias de hoje as questões de ansiedade se ocorrem muito por isso, porque as pessoas se projetam muito lá no futuro, lá na frente, com coisas que ela nem sabe. Sendo que o futuro, né, que é o amanhã, ele é o que eu falei antes, ele é resultado do que nós fazemos hoje. Então, como é que a gente pode querer que as coisas sejam melhores amanhã se eu não estou construindo hoje para que o amanhã seja melhor, não é? Então, hoje nós temos o quê? É a oportunidade, isso é diário, né? Todos os dias, como dizia Santo Agostinho, né, que o João falou aí, que à noite ele fazia aquela reflexão do dia, não é? E do que ele foi bom, do que o que ele podia melhorar. Quer dizer, isso é o progresso que nós estamos aqui vivendo, né? Para todos os dias, né? Nós estamos aqui hoje para aprendermos, evoluirmos, crescermos, fazer a reforma íntima, quem falou aí também, a Júlia comentou da reforma íntima, né? Essa reforma íntima é o conhece-te a ti mesmo, que também Santo Agostinho dizia, por isso essa reflexão importante que ele fazia ao final do dia, que nós poderíamos fazer, para que sempre no hoje aquela renovação, porque como nós estamos em progresso, a progressão ela é contínua, né? Se o que eu não conseguir fazer hoje, eu vou procurar fazer melhor amanhã, que vai ser o dia de hoje, sempre assim, né? Mas não confunda com imediatismo, para as pessoas que pensam que é só vivenciar o hoje. Isso é uma construção do espírito, não é da pessoa aqui na Terra, é do espírito, tá? É isso. João, se você tiver com o teu livro dos Espíritos aí por perto, dá uma olhada na questão 768, vai responder para a gente aqui sobre a necessidade da vida social. Aí eu vou comentar aqui a respeito desse parágrafo, quando o Emmanuel diz para a gente aqui a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades do dia que passa. Então, a gente vê que os recursos, todos nós temos recursos para vivenciar o dia de hoje. Deus provê para todos nós. Não dá para, não são recursos para um e para o outro, não. Todos nós temos recursos. Agora, como eu vou utilizar e vou valorizar esses recursos, vai depender das minhas escolhas. Aí eu coloquei aqui, quando ele fala da importância ao tempo, né?
Porque o tempo ele passa, mas como que a gente está diante desse tempo? Aí eu coloquei, o tempo é um recurso finito e inestimável, ou seja, de grande valor. E desperdiçá-lo é a perda mais lamentável para a alma. E Chico Xavier diz isso para nós quando ele fala assim: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. E uma outra frase também do Chico, ele nos diz assim: confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa nos pareça a existência na Terra, é uma experiência muito curta. Então, 100 anos, 90 anos, 80 anos, né? Que a gente às vezes, nossa, mas 100 anos, 90, é uma experiência muito curta. Então, valorizar esse recurso que Deus nos dá, não importa o quanto eu vou viver de programação reencarnatória, o que eu vou fazer com esse recurso. E eu vou ter que dar conta dele. Só um instante. Isso me lembrou, Júlia, também, alguns conceitos, né? Algumas pessoas têm um conceito assim, ainda estou muito jovem, ainda tem muito tempo pela frente para eu aprender isso aí, para eu estudar, para eu me dedicar à espiritualidade. Quando eu for mais velho, eu vou cuidar dessa parte. Agora eu quero aproveitar a vida, não é? Não tem essa questão também? É isso que eu tô falando. Como isso é uma coisa diária, né? Mas tem muitos que deixam para frente, né? Que é aquela que eu te falei, até a questão do imediatismo. Quer viver, aproveitar. Aí, não vou pensar nisso agora, não. Não vou pensar em ser espírita, não vou estudar espiritismo, porque é muita dedicação. Não, agora eu não quero, agora eu não tenho tempo, agora eu estou com outros planos. Quando eu estiver mais velho, quando eu estiver aposentado, aí eu vou me dedicar. Né? E é isso que você falou, o tempo é finito, né? Então, quer dizer, o nosso tempo aqui é como Paulo fala, a gente viveu hoje, é isso, é todos os dias aproveitar o momento para o nosso progresso, não deixar lá para o final da vida, né? Vamos dizer assim, vou aproveitar só quando eu estiver mais velho para crescer. Né? Adorou, que tem a mais antiga aqui entre nós, vai dizer que adorou, vamos dizer, deixasse para agora, ela. Olha quantos anos de trabalho tem de dedicação. Olha quanto bônus ano ela já ganhou com o tempo que ela está se dedicando, né? Com o trabalho de caridade, com o seu aperfeiçoamento moral e espiritual. Se ela fosse deixar para a idade mais tenra, mais adulta, assim, mais velha, né? O desperdício que ela ia ter. Né? Então, a gente tem que ter essa visão, né, de que deixar de ter a visão de imediatismo e pensar que todos os dias é essa oportunidade. Né? É isso. João, quer compartilhar a questão 768? Para quem está nos ouvindo aqui, entender que por que da sociedade, né? Por que viver em sociedade, né? Que a gente não vive sozinho. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 7, Lei de Sociedade, a questão é 768. Vida social. Isso. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há necessidade, ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Vem a resposta. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso,
tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Certo? Tudo a ver. Eu achei interessante, mas assim, eu só queria botar que, na verdade, eu acho que o que ele quer da gente aí é exatamente o imediatismo. Ele quer que a gente seja imediatista, só que não no mau sentido materialista, né? Porque ele quer que a gente exatamente valorize o hoje, o presente, e faça hoje o que a gente pode e já está ao nosso alcance fazer. Exatamente com essa visão imediatista, porque amanhã eu não sei se existe amanhã. Pode ser que amanhã não exista, pode ser que você não acorde hoje encarnado. Então, temos que ser imediatistas sim, mas imediatistas no que interessa, né? No bem, na nossa evolução, nos propósitos espirituais. Não deixar para amanhã o que a gente já pode e tem as condições de fazer hoje. Porque exatamente, o ontem já passou. Então não adianta você ficar se lamentando pelo que deixou de fazer ou pelo que fez errado. E o futuro não existe. O futuro é consequência dos nossos atos e do presente. Então, sejamos imediatistas, mas imediatistas, né, no que interessa, no que é importante para nós. Vamos, né, se você hoje já pode fazer, faça. Se você hoje já tem as condições intelectuais, financeiras, físicas, todas, né, para tudo que você pretende fazer de bem e para sua evolução, para sua evolução espiritual, faça, né? Não deixe para amanhã. Se você tem um livro que você ainda não leu, leia. Se você tem um trabalho que está precisando ser feito, né, ajudar alguém que está precisando de ajuda, faça. Não deixe para amanhã. Amanhã não existe. O amanhã não existe. A gente não sabe o que é o amanhã, né? O amanhã a gente sabe que não vai morrer, que não vai deixar de existir, porque a gente, mesmo que a gente morra, continuaremos espírito. Mas essa encarnação pode ser que não exista mais. Então, é isso, né? Sejamos imediatistas para o bem, né? Eu estava pensando, né, Imediatismo, eu quis dizer na questão espiritual, porque tem os imediatistas, que a gente fala o imediatismo, são aqueles muito materialistas, que querem viver tudo na orgia, nas paixões terrenas, porque como se não houvesse o amanhã, né? Que as pessoas falam que é o niilismo, né? Que achar que morreu, acabou, não existe mais nada. Então, não cria nenhuma expectativa, não tem nenhum crescimento espiritual nem nada. Isso que você falou, realmente, a gente tem que, na construção do bem, então, pensando sempre na questão espiritual, a gente como espírito, viveu hoje para fazer sempre o melhor para a construção do amanhã, né? Porque o que fala, amanhã ainda não existe, ele vai ser feito de acordo com o que a gente cria hoje, mas é o imediatismo materialista, né? Que eu me refiro a esses que não pensam no futuro nosso espiritual. Eu estava aqui, estou conseguindo falar agora, falar pelo que eu estou raciocinando aqui. Eu estava me lembrando de situações onde você, às vezes, está com uma angústia qualquer, e você encontra uma pessoa que não está sabendo disso, mas que gosta muito da gente. Eu falo isso porque aqui no prédio nós temos porteiros e faxineiros assim que já estão aqui há 15 anos, há 20 anos, tanto assim que quando chega aqui algum elemento que não fica, que quer fazer coisa errada, ele não aguenta e sai, porque o ambiente dos dois prédios é um prédio A na frente e o B atrás, e são mais ou menos uns 12 empregados que circulam, e a maioria já está aqui há muito tempo. Então, são pessoas que a gente conhece, que eles conhecem a gente. Então, muitas vezes, você está com uma preocupação, e passa, e a pessoa olha para você com tanto carinho que aquilo chega ao seu coração, você acalma. Eu estava ouvindo vocês e me lembrando desses empregados que tem aqui no prédio.
onde você não fica contando a sua vida propriamente, ele não frequenta a sua casa dentro, mas frequenta a casa interna sua, e você frequenta a dele pela confiança que existe naquele empregado e o empregado na gente também, de muitos, muitos e muitos anos. Eu estava ouvindo e lembrando disso. São trocas também muito positivas, onde você não diz nada do que eu estou falando, não vai falar para a pessoa, nem a pessoa para você, mas circula um afeto, um respeito, uma alegria por estar com você, você passar, dar um sorriso de amizade. E como aquilo preenche o nosso coração e você vai para casa melhor. Estava até aborrecida com alguma coisa e melhora. Eu estava ouvindo vocês e me lembrando dessa experiência. Era isso que eu tinha que falar. Que é rica também. É rica se você prestar atenção a ela. E aí você entra na sua casa e você sabe que não está sozinho. Não tem ninguém nesse momento na casa, mas tem várias pessoas que estão ali há vários anos e que, se você precisar, correm para ajudar a gente com o maior carinho. Era isso que eu queria falar, que é importante também. E é uma coisa que eu vivo e me traz muita alegria também. E que nem todas as pessoas têm essa sorte, né? Que eu tive, a minha família tem, de morar num lugar assim. Tem uns prédios terríveis, complicadíssimos, onde essas circulações não acontecem, né? Era isso que eu tinha que falar. Tá certo. Então, Terceiro. vamos para o terceiro parágrafo. Eu vou seguir o parágrafo que está no livro, tá? Que está um pouquinho diferente do que está na tela. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Então, aqui nós entendemos que de que adianta ficar falando, reclamando o tempo todo, quando deveria dar o exemplo, demonstrar como se age através do exemplo e não por palavras. Palavras ficam no ar. O exemplo fica impresso na memória visual. Então, se juntarmos memória visual com as palavras ditas, fica mais fácil de registrar o que a gente quer dizer, ensinar. É isso aí. Assim, desses que seriam 2 parágrafos que você leu, né? O que a gente pode tirar dessas palavras? Que eu gosto sempre de sublinhar aqui as palavras do Emmanuel, né? Quando ele diz, necessitam falar sempre, né? Acham que muitos, para aconselhar os irmãos, acham que falar muito, né? E aí essas pessoas vão se tornar o quê? Discutidores contumazes. Aí eu coloquei que as atitudes de fé e amor são mais eficazes do que palavras. Isso. Nossas atitudes, né? Agora, como vivemos ainda numa sociedade, a gente está se educando, né? Muitas vezes a gente fala muito, eu digo por mim, né? Agora, a gente tem sempre que observar o que é falar muito, porque você pode falar muito para educar, mas Emmanuel diz que não podemos ser discutidores, né? Agora, já a gente lembra mais adiante, que nesse outro parágrafo, o Emmanuel fala. Porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras,
deixa invariável vazio. Então, assim, eu vou falar muito, mas se esse falar muito é vazio, ele não tem sentimento junto com a minha fala, ele não vai construir. Porque a gente sabe que a palavra ela tem o dom de curar e de matar. Então, a gente tem sempre que falar, falo muito. Agora, eu falo muito para uma ajuda, do sentimento para que você possa ajudar o outro, ou você fala só para criticar, para rebaixar e para humilhar? Ou para denegrir, ou para reclamar, ou para injuriar. Então, a gente também tem que observar isso quando a gente fala falar muito, né? Agora, a gente também sabe que a palavra, ela esclarece, ok? A gente sempre soube disso. E o Emmanuel fala isso para a gente melhor, né, do que eu. Ele diz, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Sim. Aí ele traz lá no livro Religião dos Espíritos, tem um capítulo chamado 19, que ele coloca lá como corrigir. Aí eu trouxe 2 frasezinhas dele, um parágrafo. Ele fala assim para a gente: corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição, com bondade e entendimento, tantas vezes quanto se fizerem necessários. Unge-te, pois de compaixão, se desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações, no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes, sequiosos de luz, ao reportar-lhes a fonte do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. Então, para aquele que tem fome de pão, não adianta você ir com a palavra. Primeiro você vai dar o pão material para ele ouvir. A gente sabe disso dentro do que a gente escuta dentro da doutrina, né? A levar o alimento para aquele que necessita. Agora, a gente sabe, como ele disse ali, unge-te de compaixão, porque senão eu vou levar a palavra só na agressão. Porque a compaixão é eu me colocar no lugar do outro. O outro não tem o entendimento que eu tenho, mas eu me colocando no lugar dele, eu levo uma palavra de sentimento, de empatia. Não é só criticar o outro. Então, a gente precisa muito ainda desse entendimento, que estamos muito na fala crítica, mas ainda sem compaixão. Então, há necessidade, como a irmã diz, dessa advertência, para que a gente possa não só falar, mas principalmente ouvir. É a comunicação sem a palavra interna, é interior, é o sentimento bom que o outro tem por você, que você tem por ele. Isso é muito importante. Quando você fez aquela colocação, né, do outro, né, do próprio olhar, né, você ter uma ajuda, né, você ajuda o outro, né? Mano, tem uma frase aqui em um texto que eu ganhei, do Ceifa de Luz, quando ele fala assim: requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem,
para que não lhes faltem o equilíbrio e a tranquilidade. Então, isso é uma coisa que a gente já pode, na convivência, como o João, a gente no livro do Espírito, que essa convivência é necessária para o nosso progresso, a gente também possa, né, trazer o equilíbrio e a tranquilidade para o outro. Às vezes, num sorriso, num olhar, num cumprimento, numa palavra. Né? Isso. É importante essa comunicação. Você pode viver isso até com uma criança pequena que ainda não sabe falar direito, mas ela vai sentir o seu sorriso de carinho, ela vai sorrir para você também. Um animal sente também, um cachorro, eles sentem, não é? E há uma troca, sem propriamente falar, né? Mas fala de outra maneira, né? Isso é importante, sim, importante. Né? Ô, Júlia, isso que você falou aí, porque eu não sei se a minha internet, acho que ela oscilou, mas eu ouvi o áudio o tempo todo, a imagem que ficou meia travada, meia apagando, tudo bem. Mas isso que você falou aí, Júlia, também é assim, isso, da palavra que levar o alimento na rua, o exemplo, né? Sim. O exemplo, assim, você está na rua fazendo trabalho de doação de alimento. O irmão está lá, está jogado na rua. Você está entregando alimento para um ali. Aquele está vendo o teu gesto. Aí ele se aproxima para querer pegar também. Aí você começa a falar, ele vai prestar atenção, porque ele já prestou atenção lá na esquina, ele viu você dando a comida. É onde eu digo assim que o visual você grava mais, porque aquilo é imediato. Depois você junta o visual com as palavras, fica melhor. Quer dizer, casou certinho. Você falou, então está dentro do negocinho que eu pensei mesmo. Então vamos para o quarto parágrafo, né? Senão vou pagar royalties aí de extrapolar o tempo. Vamos lá. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Então, o que a gente entendeu aí? Da edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Precisamos construir a base sólida. E a pergunta é como? Com bons exemplos, atitudes corretas, bons pensamentos, amar o próximo como a si mesmo, como nos ensinou Jesus. Nos colocarmos no lugar do outro, sem ter pré-julgamento, levando uma vida saudável, física e mental, todos os dias, observando as nossas falhas, procurando corrigi-las e procurar sempre viver no bem. Aí a gente vai conseguir começar a construir uma base sólida. Pegue. Eu achei interessante essa parte do Emmanuel, né, quando ele fala dessa edificação, né? Quando a gente pensa em edificação, a gente pensa no edifício, né? Alguma coisa, porque vai ter que ter aquele alicerce, né? Senão tomba, né? Senão cai, né? E aí, esse processo, né, dessa base que ele fala aqui, essa base dessa edificação espiritual, a base é o quê? É um processo contínuo para esse melhoramento interior. Né? O alicerce você não vai colocando ali o cimento, as vigas para fazer. Né? E a nossa base é o que você vai construindo dia a dia, né? Para que você tenha um alicerce firme. E como é que a gente pode construir? A gente não tem como botar cimento na nossa base, né? Porque nós não somos prédios.
mas a gente pode colocar o cimento do estudo. Porque o estudo vai libertar nossa mente desses enganos do mundo material, por exemplo, né? A prática do amor, como o João falou aí para a gente, de uma distribuição de uma quentinha. É a prática do amor em movimento. É da caridade. A caridade é o amor em movimento, né? E isso vai o quê? Transformar o coração. Esse coração, quando a gente fala coração, a gente sabe que não é o órgão, é essa estrutura, que é esse espírito imortal que sou. Isso é uma base. Quando a gente vai trazer isso para a doutrina espírita, né, já que nós somos espíritas, a gente, no espiritismo, tem 5 pilares, né? E aí eu tenho isso até anotado no meu livro dos Espíritos, quando eu estudei, eu anotei. Aí eu falei, já que vai falar de base, eu vou levar essa base, que na codificação os 5 pilares do Espiritismo é: primeiro, existência de Deus. 2, imortalidade da alma. 3, reencarnação ou pluralidade das existências. 4, comunicabilidade dos espíritos. E 5, pluralidade dos mundos habitados. Esse é o pilar do espiritismo. Não será espiritismo sem uma dessas bases, né? Então, junto, eles formam a base para o entendimento da vida, da evolução e do progresso moral. Então, é interessante quando o Emmanuel fala dessa edificação, porque a gente precisa melhorar nossa base. Senão, a Maria vai com as outras. Né? Tudo serve, tudo pode. Né? O hoje não importa, porque eu tenho amanhã. Ou como a Selma falou, é tudo hoje. Né? Então, a gente precisa dessa base, porque é através do que a gente vai entender isso? Do estudo. O próprio Cristo disse para a gente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para que a gente possa ser um espírito liberto, a gente precisa ter o entendimento através do estudo. Então, vamos lá. Agora é o 5º parágrafo. É isso? O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Claro. Então, aqui, Emmanuel nos diz que não adianta ficar no duelo verbal, né? Ficar discutindo. Por vezes, não dá resultado. Devemos dar o exemplo para que o outro veja e compreenda. Aí sim podemos juntar, né, o visual com a palavra e fica mais fácil, seja no trabalho, seja em casa, na vida geral, né? Não é só... Você não pode pensar assim, é só uma situação de um a um. Não, é no cotidiano todo, é na vida toda. Tanto faz você na rua, com os vizinhos, com familiar, no trabalho, no clube, seja lá onde for, né? Segue aí, por favor. Eu trouxe aqui, né, como o João colocou, duelos verbais, né? São confrontos intelectuais intensos, né? Quando a gente fala de duelos verbais, né? É usando essa palavra como arma, né? A gente sabe que isso é uma coisa, entre aspas, normal no nosso dia a dia, né? Porque muitas das vezes usa-se até a arma mesmo, né? Mas muitas das vezes é essa arma da fala, né? Essa arma que agride, que afeta, que machuca, né? E aí, quando o Emmanuel fala para a gente, né? Para que a gente possa estimular uns aos outros, né?
eu coloquei aqui que todos nós como seres imortais, todos nós necessitamos de incentivo e reconhecimento. Eu posso até falar assim, eu nem me importo. Importa sim. Isso é importante para a nossa caminhada. Incentivo e reconhecimento. Muito obrigada. Não, vai lá sim, você pode, você vai conseguir. Esse incentivo, muitas vezes, diz assim, aquilo que você falou para mim naquele momento, você não lembra nem o que você falou, por isso que a palavra é importante, né? Isso me ajudou demais, você não tem nem noção de como fez diferença na minha vida. Então, é importante, sim, essa estrutura do incentivo e do reconhecimento. Como é que pode ser isso? Através do que você pode fazer esse incentivo e esse reconhecimento? Um aconselhamento fraterno. Você oferece uma orientação, o apoio, né? Um estímulo ao bem, né? É despertar esse ânimo, é incentivar a praticar o bem, é trabalhar essa caridade, esse amor para com o próximo. Outra coisa também é essa ausência de julgamento, né? O julgar, né? Porque o Cristo não julgou, mas nós temos isso como uma arma, né? Do julgamento. E o exemplo pessoal, como a gente tem colocado aqui no estudo de hoje, né? Para que a gente possa estimular, né? Para que esse estímulo seja eficaz, é necessário, né? Que a pessoa procure ser um exemplo vivo dos ensinamentos, né? Que vai partilhar. Principalmente o que a gente já compreendeu e já tem de conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Como a gente falou, né? O exemplo ele vai arrastar. Então, a gente precisa também mostrar para o outro: você tem que estudar, mas você não estuda. Você tem que fazer isso, mas eu não faço. Então, isso também é importante que a gente se coloque, né, para que a gente possa ser essa referência, né? Mas também, como eu disse antes, né? Você reconhecer, você incentivar pela palavra. Ô, Júlia, tu estava falando aí de justiça, eu lembrei da cena do filme A Cabana, que o rapaz que perdeu a filha, ele briga com Deus, né? Sim, porque Deus ama o cara que matou a filha dele. Aí ele é posto numa situação em que ele tem que escolher entre um filho e o outro. Um vai viver, o outro vai morrer, né? E como é que ele vai escolher entre os dois? Quer dizer, ele ficou no lugar de Deus. Por que Deus ama o assassino tanto quanto ama a vítima, né? O pai da criança que morreu, essas coisas. Aí, só para lembrar, só comentar, porque você falou de justiça e lembrei do filme. Então, vamos para o sexto. Dos dois lados, né? Você tem que se colocar no lugar da pessoa também. Uhum. Né? Qual o motivo do que o cara... Isso também mostra no filme, hein? Esse filme é muito bom. Qual o motivo que o cara cometeu aquilo? Tem que ver o filme para saber direitinho. Tá? Vamos lá, sexto parágrafo. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação.
É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Eu acho bacana quando Emmanuel fala o convertido de Damasco, né? Bonito, só bonito, né? Então, aqui, a gente entendeu que, com o exemplo, né, com o seu exemplo, o outro que te observa procura saber o que te fez mudar, o que fez você ficar uma pessoa melhor. O exemplo arrasta multidões. Vale lembrar que isso ocorre para o bem como para o mal. Temos que observar e analisar se queremos uma elevação moral, uma elevação espiritual ou não. É o nosso livre-arbítrio. Todo aquele que exemplifica no bem está ensinando como elevar-se, moral e espiritualmente. Sendo assim, o homem consegue se libertar dos seus erros. Segue aí. João, quando você trouxe, né, ai, que é tão bonito a gente ler Convertido de Damasco nos convoca. E aí, se a gente parar para analisar, isso não está no contexto, não, tá, João? Você puxou aí veio aí uma intuição para poder falar. Quando a gente fala de Convertido de Damasco nos convoca, o que ele nos convoca, né? Aí o Emmanuel diz, constante exercício da melhoria própria. Porque foi naquele momento que todos nós temos uma estrada de Damasco. Todos nós. Em algum momento da vida, você disse, eu preciso fazer diferença, eu preciso mudar. Então, ele se convocou naquele momento a seguir o Cristo, a deixar para trás as coisas enganosas que ele vinha fazendo em prol de um entendimento equivocado. Então, quantos de nós temos entendimentos equivocados? Quantos de nós erramos? Ainda erramos e ainda vamos continuar a errar. Mas a gente precisa trazer essa constante compreensão desses textos que nos chamam à realidade. Mas que realidade? Não é a realidade só do hoje, fisicamente falando. É a realidade do hoje que eu posso mudar o meu amanhã. Mas não é meu amanhã do dia seguinte, é meu amanhã como espírito imortal que sou. Né? Então, quando ele fala aqui, o Emmanuel diz prática dos princípios nobres. Aí eu falei assim, gente, vamos listar o que é um princípio nobre? Que a gente fala princípios nobres, né? Aí eu coloquei a lei de amor, de caridade, que é a nossa indulgência, nosso perdão, nossa benevolência. Princípio 9 é a justiça divina, é a crença de um Deus que é soberanamente bom e justo. Não é mais aquele Deus dos exércitos, né? O nosso livre-arbítrio, que dá a possibilidade da gente escolher com responsabilidade os atos, porque se a gente escolher errar, a gente tem consequência nessas decisões. Então, esses enganos que o Emmanuel diz aqui para a gente libertar o homem desses enganos fatais, né, são o quê? Esses enganos são essas ilusões do mundo, que também está lá no Evangelho. Aquisições dos bens que as traças e a ferrugem vai corroer. Vai forçar o homem, né, ter que abandonar isso quando parte daqui, né? E aonde vai estar essas riquezas? Então, o convertido de Damasco, ele falou para nós, e essas questões de Paulo está para todos nós adentrar nesse pensamento desse convertido, porque diante do Cristo, né, o que todos nós precisamos
fazer e falar: Senhor, o que queres que eu faça? É essa a pergunta que o convertido de Damasco falou para Jesus. O que queres que eu faça? Então, o que é que Jesus quer que eu faça? O bem. A gente já sabe. Nós, com a doutrina espírita, já sabemos. Benevolência, sabemos que as nossas decisões vão ter uma consequência. Né? Então, a necessidade da gente pegar esse texto, trazer ele para nós e colocar na nossa vida prática, para que a gente possa perguntar todos os dias, no dia de hoje: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu quero, o que o Senhor quer que eu faça hoje de melhor para mim e para o outro? Porque se for só para mim, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então, vamos para o último parágrafo. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Aí o que nós entendemos? Aproveite o hoje. Aprenda, viva, ensine. Tenha você resgate ou não, provas ou não. Viva hoje voltado para o bem, não só seu, mas de todos. É fácil? Não é. Mas é necessário que passemos e consigamos vencer mais este obstáculo. Um dia de cada vez. Um hoje de cada vez. Isso aí. Segue. Gente, essas últimas frases do Emmanuel é para a gente pensar mesmo. Ele diz para a gente não se endurecer, porque eu acho que o endurecimento nosso é quando a gente é muito maltratado, né, pelas consequências até dos nossos próprios atos, mas a gente sempre acha que nós somos injustiçados, né? Então, a gente ainda não entendeu muito essa justiça. A justiça, para nós, ainda é o revide, né? Essa espada na mão, né? Então, assim, a gente se endurecer porque, às vezes, o que a gente gostaria de receber, a gente não recebe. Então, muitas das vezes, você endurece o coração porque o outro não correspondeu ao que você achou que deveria. Mas a gente sabe que o fazer ao outro não é necessariamente o outro que vai te fazer, porque assim é barganha. Eu dou para o João me dá. Então, que lei de amor é essa? Que lei de sociedade é essa? Que lei de compreensão é essa? Eu entendi tudo errado. Então, o momento é a gente não endurecer isso, porque aí o Emmanuel diz, né? Na estrada que o Senhor te levou a trilhar, porque a minha estrada é diferente da Doroteia, diferente da Selma, do João, do Vitor. Cada um tem uma estrada. Agora, ele diz, em favor do teu resgate, porque eu não vim aqui a passeio. Então, eu vim aqui a favor. Então, a reencarnação me favorece para que eu possa resgatar, me aprimorar, que ele diz ali, e me santificar. Ah, Júlia, você vai ficar como santo? Não. Santificação ali não é santificar como um beato, mas eu já vou trazer essa lei de amor para que meu coração não se endureça. O momento que eu não receber conforme eu acho que eu deveria, eu não me endurecer para continuar na ajuda, nessa verdadeira fraternidade e igualdade. Aí depois ele diz, recorda a importância do tempo, que se chama hoje. Porque a minha construção hoje é importante, porque eu não sei se eu vou ter amanhã.
no meu processo evolutivo. Porque a gente tem lá nos estudos bíblicos, né, quando Jesus disse naquela parábola, né, aquele que tinha retirado muita coisa, né, para amontoar nos seus celeiros, Que morreu. o que eu tenho aqui dá para eu viver com fartura, né? Aí o que foi dito, né? Ainda hoje Deus pode pedir a tua alma, né? O que ajuntou? Para que vai servir? Então esse hoje é para que eu possa ter o entendimento da oportunidade para esse meu resgate, para o meu aprimoramento, para a minha santificação, é a importância de hoje. Eu não sei se eu vou ter amanhã. Então, para a gente terminar também, eu coloquei aqui para a gente lembrar, né? Porque muitos de nós já estudamos o livro dos Espíritos. Tem lá naquela questão 132, quando Kardec perguntou aos espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Tem um objetivo de eu estar aqui. Os espíritos disseram, Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Aí lá no finalzinho da fala dos espíritos, ele fala assim, para executar que cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial. Então, cada vez que eu entro no mundo, eu vou compor meu perispírito da matéria desse mundo. Sim, então, sim. meu perispírito hoje tem uma matéria mais densa porque eu estou num mundo de provas e expiações, né? Aí ele diz, né? Desse mundo para ir executar. Daquele ponto de vista, as ordens de Deus, que é tudo isso que o Emmanuel falou, a reparação, o aprimoramento, essas ordens de amor, de fraternidade, de liberdade. De tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que ele quer dizer com isso? O momento que eu vou evoluir, eu estou colaborando para que o outro também evolua. Claro. Então, o objetivo é esse, eu caminhar, eu evoluir e eu, junto com isso, eu ajudo a humanidade. Kardec tinha uma missão muito grandiosa. Ele, com tudo que ele fez, ele concorreu para a obra geral da humanidade. Nós não estamos no papel de Allan Kardec nem de Chico Xavier, mas nós vamos concorrer para essa obra dentro de onde eu estou, com a minha família, com os meus amigos, né? Então, a gente precisa entender isso. Aí, Kardec diz, concluindo o pensamento dos espíritos, as ações dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Aproximar dele de quem? De Deus. Por isso, a santificação que o Emmanuel diz aqui para a gente, ó, quando ele diz aprimoramento e santificação, que cada vez que eu vou me aprimorando, progredindo, eu vou me elevando. Eu me elevando, eu vou me santificar. Esse a minha conclusão do estudo também, dentro do que eu entendi aqui de compreensão desse texto. Deixa eu falar só um negocinho antes do Vitor encerrar. Como a gente falou tanto de exemplo, né? Que o exemplo ajuda, né? Eu não vou dar a prova oral hoje para vocês, não, tá? Eu vou fazer igual meu professor de física que eu tive, o Ângelo, que ele falava assim, a participação em sala de aula vale mais do que a arguição de uma prova. Então, está todo mundo com 10, tá bom? Obrigado, hein, pessoal? Bem, depois dessa aula maravilhosa, que nós possamos Muito bom. dar mais valor ao nosso hoje, né? A esse presente, que o nome já diz, né? Presente. É um presente
que estamos recebendo de Deus a oportunidade de evoluir e de nos melhorarmos nessa trajetória. E evoluir juntos. Sim, sim. É importante caminhar juntos, né? Com certeza. Muito. Como a gente aprendeu hoje, né? Essa necessidade de um apoiar o outro, de um carregar o outro nos momentos difíceis, nos momentos... Porque todos nós precisamos, né? De ajuda, de conselhos uns dos outros. Vivemos sempre interdependentes, né? Esse é o mecanismo da evolução, justo com o objetivo de quebrar o egoísmo, né? Então, convido a nossa irmã Selma, que vai fazer o nosso estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Né? Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que nos é dada de estudarmos um pouco mais desse teu evangelho de amor. Agradecemos a Emmanuel por trazer-nos essa literatura que tanto nos engrandece, tanto nos alimenta a alma. Que possamos estar novamente reunidos na próxima semana, mais fortalecidos, né, com tudo que aprendemos no decorrer do dia. Que assim seja, mestre, graças te damos. Graças a Deus, pessoal. Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, familiares e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus e até semana que vem. Uma pessoal. boa noite para todos. Um excelente 2026 para todos nós. Né? Todos nós. Boa noite, obrigada. Obrigada.